Olá pessoal, eu estou aqui na minha granja, no Recanto dos Lagos, lugar que eu adoro, lugar tranquilo, aqui que eu venho recarregar minhas baterias, trago a minha família para cá e a gente se sente muito bem nesse lugar aqui. Então, me pediram um conteúdo sobre medo ligado ao negociador, ao empreendedorismo. E o medo, falar de medo é um assunto assim, bem complexo, mas eu gosto de falar. Eu gosto de falar disso porque eu vivi muita coisa disso. Vivi muito isso e eu acho que eu posso contar aqui. E eu costumo dividir o medo em três tipos de medo, né? São vários medos, mas os medos pessoais, os medos profissionais e os medos espirituais. A gente vai focar então no medo profissional. E o medo pessoal, eu costumo dizer assim, ele tem dois lados, né? Tem o lado bom e tem o lado ruim. Aliás, todos os medos, né? Ele tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, no medo pessoal, eu costumo dizer que é aquele natural que a gente tem, aquele que vai ser um medo bom, que vai te proteger das coisas, né? E é aquele medo que você tem de nadar, de águas profundas, medo de altura, medo de voar, medo de cair, né? Até um medo de escuro também, porque você pode machucar. Então, eu tenho medo eu descobri que depois que era se chamava sinofobia, que é o medo de cachorro, né? Porque ali para os meus 8 anos de idade, eu fui mordido por um cachorro e ele mordeu minha canela e agarrou o dente assim na minha calça e não saía, né? Ele não conseguia escapar porque o dente dele furou a calça, então ficou arranhando a minha canela. Pensando bem, eu podia ter mordido nele também, né? Mas ele não conseguia sair, nem eu. Então eu criei durante muito tempo essa sinofobia. Ver um cachorro meio quieto assim, ficar cismado. Hoje eu alerto até meu filho, toma cuidado com o cachorro quieto, porque às vezes eles enganam, né? Então, mas esse medo que é bom, que eu acho que é bom ter mesmo. Imagina você virando uma esquina assim e, e você vê um pitbull babando na tua direção, correndo, vindo para cima de você igual um louco. Eu aconselho você ligar esse botão do medo mesmo, porque ele vai te ajudar. Ele vai ser muito bom para você nessas horas, vai fazer você descobrir que você tem alguns dons diferentes, né? Mas é assim, um medo, se ele passa dos seus limites, ele começa a fazer mal. Ele começa a fazer mal e aí ele pode ser até tratado como patológico, ele pode trazer doenças, né? Aí, nesse caso, você tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo, né? Você tem que procurar um profissional da saúde para cuidar disso. E também tem um medo que é um medo espiritual. Por que medo espiritual? Ele envolve todas essas outras coisas. Ele acaba acentuando muito mais. Por que eu acredito no medo espiritual? Porque a Bíblia diz que Deus não nos tem dado espírito de medo, mas espírito de poder. Então, se existe um espírito de poder, existe também aquele que traz medo. Então, são as pessoas que não conseguem se libertar, sabe? Elas acabam vivendo num mundo tão preso que aquilo traz ela a um mundo paranoico. E elas fazem tratamento, elas vão a psicólogo, elas fazem de tudo, mas não conseguem, porque ele precisa de uma libertação. Mas não vamos aprofundar nisso, a gente quer falar mais dos medos profissionais. E para falar de medo profissional, primeiro eu quero falar de uma coisa que eu tenho trabalhado muito, que é perfil, que nós, segundo William Marston, ele, ele estudou as pessoas e dividiu ela em 4 grupos. Ele viu que as pessoas elas têm os 4 tipos de perfis, que é o perfil dominante, o perfil influente, o perfil estável e o perfil conforme. Existe um grupo que tem isso, cada um desses perfis mais acentuados. Nós somos dotados de todos eles. Então, por isso, eu vou falar um pouquinho de cada um aqui, porque isso tem muito a ver com empreendedorismo. Por isso que a gente vai falar de negócios. Porque o medo ele pode ser uma âncora, né? Porque o medo ele é uma crença
que ele acaba te ancorando lá atrás e impedindo você de progredir, impedindo você de viver coisas que você poderia estar vivendo em alta escala, em grande sucesso. Então, as pessoas que têm um alto grau de dominância, elas tendem a trabalhar mais com a diretoria, dirigir pessoas, empresas, eles ocupam altos cargos de liderança. Essas pessoas, elas têm um insight muito rápido, elas têm respostas muito rápidas para as coisas, elas tomam decisões muito assertivas, porque elas carregam aí essa autoestima, né? Ela carrega esse conhecimento de liderar muito aguçado quando elas têm um alto grau de dominância. Então elas ocupam esses cargos. E para falar do medo desse perfil, né? Ele tem medo de perder a autoestima, perder posição, medo de falhar, medo de submeter-se. Você vai notar que eu vou falar de medos desses perfis, mas todos nós temos eles, tá? E todos nós vamos... Quem não tem, né? Medo de perder a autoestima, medo de perder posição, acho que todos nós temos. Depois você tem um segundo grupo de pessoas que eles podem ter um alto nível de influência. São aquelas pessoas que falam muito, são muito ligadas a pessoas, né? Quando o dominante é ligado a resultados. Ele é um pouco mais frio no seu calor humano. Até porque ele tem que tomar decisões que não podem ter calor humano. Mas o influente não. O influente ele é aquela pessoa que lida muito bem com as pessoas, fala muito, brinca muito, faz o ambiente ficar positivo e ele cria aquele alto astral, né? Mas o medo desse influente é muitas vezes dizer não. Ele tem medo de dizer não, porque ele acha que o não vai afetar as pessoas. Ele tem medo de rejeição social justamente por causa disso. Ele quer viver rodeado, ele quer viver em equipe, ele quer trabalhar com as pessoas, ele quer estar rodeado de gente, ele prefere movimento. Então, ele não gosta, ele tem medo de se sentir apoiado, ele tem medo de perder o prazer, né? Então, porque ele trabalha com muita intensidade, muita energia. E depois nós vamos ter um outro grupo de pessoas que são os estáveis. Os estáveis você naturalmente conhece aquela pessoa de paz, aquela pessoa tranquila, aquela pessoa que vai escrito na cara dela, conte-me seus problemas, eu sou todo ouvidos, né? Então essa pessoa é um Drauzio Varela aí. O mundo está pegando fogo e ele está com aquela mesma expressão de paz, né? Espero o fogo chegar que eu corro, mas enquanto não chega, eu fico na minha. É uma pessoa planejadora, é uma pessoa que gosta de início, meio e fim, é uma pessoa leal, é uma pessoa muito fiel. Ela é um tipo de pessoa que trabalha muito com o sentimento, se coloca no lugar da outra pessoa, tem muita facilidade de tirar os seus próprios óculos e colocar os óculos do outro, sabe? E ter aquela visão. É dotado de compaixão, tá? Porém, o seu medo é o quê? É conflito, é perder o autocontrole, porque é muito controlado. Então, o medo de perder esse autocontrole, medo de arriscar, medo de cenários imprevisíveis, porque se uma das características dele é planejar, ele não gosta do imprevisível, ele não gosta do de cima da hora. É aquela pessoa que se irrita com está em cima da hora e não sabe o que fazer. Então ele tem muito medo de arriscar. Ele tem muito medo de não ter planejado isso, sabe? E, por fim, a gente vai falar das pessoas que são conformes. Os conformes, eles têm muita facilidade em trabalhar com processos, muita facilidade para trabalhar com números, muita facilidade para trabalhar com coisas que requer detalhismo, sabe? Que requer cuidado. Então, ele gosta de ter informações, ele gosta de ter tudo detalhado, sabe? Trazer minúcias, ele vê os detalhes. Conforme pega um texto, se ele se entrega um texto para ele ler, ele vai lá e acha uma vírgula errada. Ele acha um erro ali que você, poxa vida, leu 20 vezes e não conseguiu, mas ele de tão assertivo, mas ele não fala por mal.
ele fala para querer consertar, porque ele acha que as coisas certinhas é que vão dar o melhor resultado, né? Então vamos falar do medo dele. O medo dele é o medo de errar. Ele tem o medo de errar pelo fato de, poxa, vi as minúcias e né, vi as informações, e se vier um erro ali, a culpa vai ser toda minha, porque passou por mim e eu não percebi. Então ele tem esse medo de errar muito aguçado. Medo de não ter pensado em tudo, não ter pensado nos detalhes, medo de não ter informação suficiente, sabe? Então isso ronda a cabeça dele, é um medo de falhar também. Então é interessante que esse também tem um foco muito no resultado, tá? Ele não tem o foco em pessoas, como o influente e como o estável. O estável foco em pessoas, o influente também, dominante foco em resultado e conforme também. Então, para você ser um empreendedor, eu acho que empreendedor todas as pessoas são. Existem aqueles que são mais aguçados, aqueles que são mais ousados, aqueles empreendedores que não conseguem ver as coisas acontecer do seu lado, que eles querem a sua participação, querem participar. E tem aqueles empreendedores comuns, aqueles empreendedores do dia a dia. Todos nós somos empreendedores, todos nós fechamos negócios, todos nós fechamos concessões. Um aperto de mão é uma concessão que você está fazendo, né? Um cumprimentar alguém, o vizinho e falar é uma concessão. Então todos nós estamos de uma certa forma empreendendo. E para empreender eu costumo dizer o seguinte: a gente está escrevendo um projeto que chama Oficina do Negociador, que é um treinamento para negociadores, tá? Trabalhando com gatilhos mentais, funil de venda, uma série de ferramentas essenciais para negociadores. Então, eu costumo dizer que um negociador ele precisa ter 4 inteligências. Já foi provado que nós temos 8 tipos de inteligência, mas essas 4 inteligências você vai ver que elas são bem interessantes para negociadores, para empreendedores. Que uma é a inteligência, ela é uma inteligência nata, sabe? Ela já nasceu no seu DNA. É o seu quociente de inteligência, tá? É o seu QI. Então, as pessoas dotadas com um alto QI, elas são naturalmente pessoas que se interessam em ler muito, se interessam em informação, se interessam em aprender mais. Elas não têm insight à toa. Elas têm insights porque sua cabeça, sua mente, ela funciona como um mosaico de informações. Então os insights dela não vêm do ar, ela vem de informações. Então elas naturalmente vai lá, compram um livro na prateleira de uma biblioteca, de uma livraria, para ler. Simplesmente. Gosta e vai ler. Então ela se inteira em tudo. E depois nós temos a segunda inteligência, que é a inteligência adquirida, que é aquela que você estuda mesmo, que você vai para a faculdade, que você se dedica em estudar aquele específico assunto. Então essa inteligência você adquire ela na escola, tá? Depois nós temos a inteligência tecnológica. Essa inteligência todo mundo vai precisar de ter, todo mundo precisa ter. Mas um negociador de sucesso, um empreendedor, ele precisa ter a inteligência tecnológica para que ele possa usar a tecnologia, entrelaçar ela no seu dia a dia e fazer com que ela funcione de forma que sobre mais tempo para as relações pessoais. Entendeu? Tem gente que é escravo da tecnologia e fica preso nela e não tem nem tempo para as relações pessoais, para as relações, né, intelectuais, para relações familiares, sociais. Então ele precisa ter essa terceira inteligência. E por último, a inteligência emocional. A inteligência emocional, eu costumo dizer que é como se você tivesse uma mesa com vários botões, né, que você vai conhecer sabendo o seu perfil, que você vai controlar as suas emoções no momento certo. É o controle das emoções nas horas em que ela precisa ser usada. Porque tem gente que se explode muito fácil, tem gente que toma decisões no calor da emoção, tem gente que toma decisão com a parte do cérebro que quer defender, que quer, né, ver aquele momento de calor. Mas a decisão precisa ser com a parte frontal. Ele precisa contar até 10,
para ele tomar a decisão, porque o contar até 10, ele vai cair no seu racional, tá? Que é aquele controle, que é a inteligência emocional, e ele vai tomar a decisão correta. Então é isso, empreendedores, que vocês possam ter muito sucesso, que vocês possam procurar se conhecer, porque quando eu me conheço, eu sei como eu vou me controlar. E se eu me conheço e sei como eu vou me controlar, eu sei muito bem controlar as outras pessoas. Controlar pessoas que vão estar do meu ciclo. Se eu sou um líder, eu vou controlar as pessoas, eu vou entregar para elas aquilo que elas precisam. Um grande abraço. Precisando é só fazer contatos. Carlos Miguel. Grande abraço.